Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa um like nesse vídeo, seu like é muito importante para que essa transmissão alcance e abençoe muitas vidas aqui no YouTube. Também se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Hoje, mais uma vez aqui fazendo a transmissão pelo computador, então vai desculpando se a imagem não estiver tão qualificada, porém o mais importante aqui é o conteúdo, é o alimento espiritual, aquilo que verdadeiramente nos sustenta e que compartilhamos aqui diariamente. João capítulo 5, gente, é um texto que fala de um dos milagres de Jesus e eu quero compartilhar com vocês algumas nuances desse milagre. Acompanhe a leitura comigo. Algum tempo depois, João capítulo 5, versículo 1, tá bom? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Gente, essa passagem aqui ela tem muitas abordagens interessantes, né? Não dá para a gente esgotar as lições desse milagre sob pena de tornar o devocional muito extenso, quiçá até cansativo. Porém, eu quero enfatizar aqui um detalhe em específico. Antes de entrar no detalhe em específico que eu desejo compartilhar, me permita contextualizar com vocês algumas questões aqui. Esse homem está no chamado tanque de Betesda, que era um tanque que ficavam pessoas inválidas, como diz o texto, né? Esse tanque de Betesda, também traduzido como casa de misericórdia, era um lugar muito disputado socialmente. E ali as famílias que tivessem mais condições para conseguir ali um lugar para a pessoa enferma ficar, esse doente tinha a oportunidade de, primeiro, receber esmolas de pessoas que passavam por ali, então era um posicionamento privilegiado para quem recebia esmolas de todos aqueles que passavam. Segunda coisa, aquele doente estava próximo ao tanque, onde naquele momento corrente, naquela época específica, recorria ali, gente, uma crença popular, né? Se você, na verdade, for começar a estudar na teologia, você vai perceber que esse relato, essa observação de que uma vez, de tempos em tempos, um anjo ia lá e movia as águas e a primeira pessoa que se lançasse era curada, isso era um credo popular. Não se tem certeza se de fato isso ocorria ou se, devido a uma movimentação diferente das águas, por exemplo, já vi teólogos falarem que ali naquela região haviam certas trombas d'água, e essa era atribuída ao movimento dos anjos. Então não se sabe se realmente um anjo ia ali e curava pessoas, né, com esse mover das águas, ou se algo acontecia e era atribuído aos anjos. Mas a gente não quer entrar aqui nessa questão teológica em específico. O que eu quero te contextualizar é que essa crença fazia daquele local um local muito disputado. Então a família daquele homem provavelmente pagou caro para que ele pudesse estar ali, à mercê, na iminência de uma cura. Então, quando esse homem está ali, a Bíblia fala que ele estava enfermo há 38 anos.
A Bíblia não fala que ele tem 38 anos ali naquele lugar. Fala que ele está enfermo há 38 anos. Porém, eu tenho a impressão, lendo o texto, você vai concordar comigo, que esse homem já estava ali há um certo tempo. Por que eu tenho essa impressão? Porque quando Jesus chega para aquele homem e pergunta assim: você quer ser curado? O homem não responde sim ou não, ele já vai se justificando. Ele vai falando: Senhor, toda vez que as águas são sacudidas, eu tento ir, só que o meu problema é que eu sou paralítico. Eu tenho uma deficiência motora nas pernas. Então eu não consigo chegar primeiro. Uma pessoa vai lá, se joga primeiro no tanque e ela é curada. Por essa razão eu não sou curado. Então, dada essa observação, eu tenho a impressão de que aquele homem estava ali já há um certo tempo, ou seja, ele já tinha feito algumas tentativas de cura. Agora eu entro no detalhe que eu preciso compartilhar com vocês, são coisas que estão no meu coração e eu penso que irão te abençoar. Você já parou para se perguntar por que Jesus fazia perguntas aparentemente óbvias para pessoas que estavam prestes a receber um milagre? Jesus vê um cego, o cego está gritando, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus pergunta: o que tu queres? Jesus vê esse homem coxo, e aí ele pergunta para esse homem: você quer ser curado? Isso para nós nos soa como perguntas óbvias. Porém, existem razões para essas perguntas estarem ali, naquele momento específico, para aquelas pessoas específicas. Primeiro, quando Jesus pergunta para essas pessoas carentes a escolha delas, né? O que é que você quer? Você quer ser curado de verdade? O que é que eu posso fazer por você? Jesus está devolvendo ali para aquelas pessoas um pouco de dignidade. Um dos traços da dignidade humana é o poder de escolha. Por exemplo, um escravo não tem poder de escolha. Uma pessoa livre tem. No nosso mercado solidário, na minha igreja local, nós temos um mercado solidário que é um dos braços da ação social da nossa igreja. E esse mercado é diferente do comum pelo seguinte: normalmente a ação social você reúne ali, faz algumas cestas básicas e distribui para as pessoas. Isso é bênção, maravilha, isso é bênção. Só que o mercado solidário, ele dá uma determinada quantidade de crédito para uma pessoa, é um voucher. E essa pessoa entra no mercado e vai gastar esse voucher conforme o sabor da sua preferência. Então, se ela gosta mais de arroz, ela pode pegar arroz. Se ela não gosta de arroz, prefere macarrão, ela pega macarrão. Se ela não quer macarrão, quer o feijão, ela pega feijão. Ou seja, ela tem poder de escolha. E aquilo dá a ela, devolve a ela um pouco da dignidade, porque são poucos os momentos onde pessoas que estão vulneráveis conseguem, de fato, ter uma escolha digna. Você entende? Então, Jesus, primeiro, ele devolve dignidade para essa pessoa quando ele pergunta. Segundo, ele gera empatia e conexão com a pessoa. Vamos pensar aqui. Jesus poderia simplesmente, gente, passar por aquele lugar. E vamos pensar, claro, uma coisa meio pitoresca aqui que eu vou fazer, né? Mas vamos pensar que Jesus passasse por aquele lugar e de repente ele sentisse ali no coração: olha, esse homem tem 38 anos que está enfermo. E ele fizesse assim, ó, soprasse, aquela pessoa fosse imediatamente curada e Jesus passasse direto. Por razões de, sei lá, tô com pressa, tenho mais o que fazer, então seja curado e vai embora. Jesus poderia fazer isso, sim ou não? É claro que sim. É claro que sim. Jesus, gente, nem precisa estar presente no local para curar alguém. A gente tem registro bíblico sobre isso. A história bíblica da cura do servo do centurião ou o filho do centurião. A Bíblia fala que o próprio centurião fala assim: olha, Jesus, se o Senhor der uma ordem daqui, eu sei que lá em casa o meu servo vai ser curado. E Jesus, inclusive, elogia essa perspectiva do centurião. Ele fala assim: eu nunca vi tamanha fé em todo Israel. E Jesus cura à distância. Então Jesus, ele poderia fazer aquela cura de inimagináveis formas. Porém, o fato dele ter um diálogo com aquele enfermo gera para com o enfermo conexão e empatia. Por exemplo, Deus me permite, pela sua graça e misericórdia, ter o privilégio de aconselhar muitas pessoas. Eu estou longe de ser alguém que sabe muito ou que sabe tudo, muito longe, mas pela misericórdia de Deus, eu tenho esse privilégio de conversar com pessoas, aconselhar pessoas, ser um pouco de voz de Deus. Eu faço isso já há muito tempo, gente. Comecei a minha caminhada
em relação a isso na igreja, muito precoce, ainda criança. Então, durante toda a minha vida, eu tenho mais tempo fazendo isso do que não fazendo. Por conta dessa repetição de padrão, é muito fácil você já visualizar logo no início a resposta que aquela pessoa precisa, a direção que aquela pessoa precisa, a decisão que aquela pessoa precisa fazer e a direção que ela precisa escolher. É muito simples. Se você é um psicólogo há um certo tempo, ou se tão somente, mesmo sem ser um psicólogo, você é uma pessoa que constantemente é consultada, você percebe isso também. Logo de cara, você já identifica ali o problema, porque você já identifica uma repetição de padrão, você já identifica como o problema nasceu, como aquele problema pode ser resolvido. É um acúmulo de experiência que já te faz visualizar a coisa de um modo amplo. Porém, é muito importante, mesmo sabendo a resposta que tem que ser dada, você ouvir a pessoa, porque falar é terapêutico, falar revela. E ouvindo a pessoa, você gera uma conexão, e essa conexão vai aumentar a confiança entre as partes. Entende? Primeira coisa, Jesus pergunta porque a questão devolve para a pessoa a dignidade de poder escolher. Segunda coisa, a pergunta desenvolve conexão e confiança. Agora, terceira coisa, o mais importante aqui para o nosso devocional de hoje. E, gente, eu estou olhando aqui muito mais para baixo hoje na câmera. Eu estou na webcam aqui, eu vou olhar para a webcam aqui, ó. Aí se eu olho para a webcam, eu não consigo monitorar o que está acontecendo, então eu estou olhando aqui para a tela no computador, tá bom? Para quem se incomoda aí, beijo no coração, vamos junto. E para a gente fechar o nosso devocional de hoje, terceira coisa, por que Jesus perguntava? Porque a resposta da pessoa definia e revelava o nível de fé que ela tinha. Preste bastante atenção. A resposta da pessoa revelava e definia o nível de fé que ela tinha. Vamos para um exemplo prático. Digamos que eu fosse uma pessoa com uma enfermidade mortal. E aí alguém falasse assim, Tiago, eu vou te ajudar. Eu conheço o governador do estado. O governador do estado, vou bater um fio para ele aqui, vou ligar para ele aqui, e você vai falar com ele, você vai conseguir o melhor tratamento, porque, por razões óbvias, um governador de estado aqui no Brasil é uma figura política muito poderosa, tem muito conhecimento, tem muito acesso. Vamos colocar em contato com o governador do estado. Aí você vai lá, liga para o governador fala assim, me explique sua situação. Muito provavelmente, você faria como eu, o que eu vou visualizar? Esse político é uma pessoa importante, tem acesso a todo o sistema de saúde ali, a pessoas que podem agilizar a minha situação. Eu ia falar assim, governador, minha enfermidade é tal, você consegue uma vaga para mim no hospital tal, especializado na enfermidade X, que tem um doutor Y, né? Você consegue agilizar isso para mim, o governador? Não, vou agilizar para você. Ele me colocaria ali. Por que eu vou pedir para ele agilizar? Porque é o que eu entendo que ele pode fazer por mim. Afinal de contas, mesmo sendo um governador, ele não é médico. Nesse caso específico. A não ser que o governador fosse um médico, mas não é. Então, nesse caso específico, por mais poderoso que ele seja, eu não vou pedir para ele uma receita. Porque eu não acredito que ele tem poder para me curar. Eu acredito que ele tem poder para mexer os pauzinhos dos bastidores e conseguir uma vaga para mim no hospital especializado, com médicos especializados. Tem, gente? Então, a minha resposta, ela revela o que eu acredito que aquela pessoa pode fazer por mim. Vamos, por exemplo, de Bartimeu. Daqui a pouco a gente volta aqui para esse coxo que está enfermo há 38 anos. Por exemplo, de Bartimeu. Bartimeu chega lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus fala assim, o que tu queres que eu te faça? Interessante que Bartimeu ele era um cego, que ele pedia esmolas. Se Bartimeu não cresce que Jesus poderia curá-lo, Bartimeu provavelmente pediria uma grande quantidade de esmolas de Jesus. Fala assim, Jesus, me dê uma esmola aí, voluptuosa, me dê uma esmola grande, porque eu creio que é o que você pode fazer por mim. Ou então Bartimeu poderia pedir o seguinte, Jesus, você que é um profeta, um líder respeitado, dê ordem para os seus discípulos todos os dias virem aqui trazer comida para mim. Nunca mais eu vou passar fome na vida. Entende? Mas por que Bartimeu responde que quer ser curado? Porque ele acredita que Jesus pode curar ele. Então, dessa mesma forma, quando Jesus pergunta para esse homem que está coxo, em João capítulo 5, queres ser curado? Ele quer saber do coração daquele homem
se aquele homem acredita que Jesus pode curá-lo. Então, as nossas orações, os nossos pedidos a Deus, eles revelam o quanto nós cremos do que Deus pode fazer. Isso aqui, meu Deus, isso aqui é muito profundo, gente. A gente vai para tantas histórias. Pô, vai para a história de Jairo, a filha de Jairo. Jairo vai até Jesus, a filha dele está doente. Jesus está perto da casa dele, alguém sai da casa dele e fala assim, Jairo, não incomode mais o mestre, porque sua filha morreu. Ou seja, a família de Jairo, ela cria que Jesus poderia curar a menina, mas não cria que Jesus poderia ressuscitar. Da mesma forma, as irmãs de Lázaro. Jesus chega lá, Lázaro está morto há 4 dias, e as irmãs de Lázaro falam assim, né, Jesus, se você chegasse antes, você poderia até curá-lo, só que você demorou, infelizmente, Lázaro morreu. Jesus até fala, olha, eu vou ressuscitar ele, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí as irmãs de Lázaro, olha só, as irmãs de Lázaro falam assim, ó, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Você entende? A resposta revela o que de fato você acredita que Deus pode fazer. Então, quando aquele homem fala assim, ó, Senhor, eu não consigo ser curado porque toda vez que a água agita aí, o anjo desce e tal, uma pessoa vai e pula primeiro do que eu. Observe, gente. Aquela pessoa, ela estava provavelmente pensando assim, como Jesus pode acelerar minha ida até o tanque? Ela não cria inicialmente que Jesus poderia curá-la miraculosamente. Então, muitas vezes, Deus vai fazer perguntas ao seu coração. Ouça bem, o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração aqui agora. Ouça bem, pare tudo aí agora. Ouça bem o que eu vou falar. Muitas vezes, Deus vai trazer questões ao seu coração. Não é porque Deus tem dúvidas. Quando Deus te pergunta algo, não é porque ele tem dúvida. Afinal de contas, Deus sabe de tudo. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Até a palavra que vai sair da nossa boca ainda, Deus já sabe. Até o pensamento que nós vamos ter, Deus já sabe. Por que Deus faz perguntas, então? Para revelar no nosso coração o nível de fé que nós carregamos. Agora, talvez, assim como Jesus perguntou para aquele enfermo, o Espírito Santo esteja perguntando para você agora, queres ser curado? E você vai dizer assim, Tiago, sim, é óbvio, eu creio que Deus pode me curar, eu quero ser curado. Porém, preste atenção, nós terminamos de ler o texto aqui hoje, o relato do milagre termina no versículo 9, porém eu li até o 10, porque você vai ver que quando aquele homem é curado, ele era um paralítico, ele se levanta, pega a cama dele e sai andando. Ele sai andando e carregar a cama no sábado era considerado trabalho, ou seja, era considerado uma infração da lei judaica. Se você for ler o restante do capítulo, você vai ver que esse homem agora passou a ser perseguido pela religião judaica, porque ele foi alvo de um milagre. Isso também aconteceu com Lázaro. Eu vou até aproveitar que eu estou aqui no computador, até mais rápido, eu vou ler aqui com vocês João capítulo 11, um detalhe da história de Lázaro, que pouca gente presta atenção. Olha só, João capítulo 11, deixa eu ver aqui, depois do milagre. Aqui, ó. Olha só, aqui, ó. Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. João capítulo 11, versículo 45, estou falando aqui da ressurreição de Lázaro. Olha o versículo 46. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Gente, Lázaro passou, então, a ser alvo de perseguição religiosa porque ele recebeu um milagre da parte de Deus. Assim como esse homem de João capítulo 5. Se eu for ler aqui João capítulo 9, a cura dos cegos de nascença, acontece a exata mesma coisa. Eu não quero me alongar aqui, já estamos terminando o devocional. Mas o que eu quero te dizer é que dizer sim para Deus, para a obra de Deus na sua vida, vai te levar a enfrentar um certo nível de oposição que talvez você não queira, entende? Muitos querem os milagres de Deus, poucos querem a consequência dos milagres de Deus. Muitos querem as bênçãos do Senhor, poucos querem as consequências das bênçãos do Senhor. Muitos querem os benefícios de andar com Deus, o bônus de andar com Deus. Poucos querem o ônus de andar com Deus.
A nossa caminhada com Deus, e ouça uma coisa, quanto mais Deus faz na sua vida, mais o inferno se levanta contra você. Eu falo isso não para te desencorajar. Ah, Tiago, você me assustou agora, então eu não quero mais o milagre. Não, não é isso. O que eu quero te dizer é que quando Deus começa a agir na sua vida, nem tudo são flores. Porém, mesmo que nem tudo sejam flores, o que é que você prefere? Receber o milagre de Deus na sua vida e dizer sim ao chamado de Deus? Ou permanecer enfermo, limitado e preso às suas limitações? Aquele homem tinha uma escolha. Ele poderia ser curado e sofrer um certo nível de perseguição, ou ele poderia continuar enfermo, como ele já estava há 38 anos. Provavelmente ele já era até acostumado a ser enfermo, né? Porque mesmo as situações ruins da vida, nós nos acostumamos a elas. É interessante, gente, que quando a gente lida com casos, por exemplo, de abusos emocionais, tipo, ou até abusos físicos mesmo, eu quis dizer, na verdade, é no campo do relacionamento amoroso, né? Pessoas que sofrem abusos em relacionamentos amorosos. Alguns abusos são sentimentais, por exemplo, uma traição, um abuso sentimental. Outros abusos são físicos, né? Agressão física, que infelizmente ainda acontece muito. Quando as pessoas passam por isso, é impressionante como muitas vezes, mesmo aquela condição sendo ruim para quem está sofrendo, é difícil para a pessoa deixar aquela condição. Por quê? Eu não quero dar uma resposta só. Eu sei que tem muitos fatores envolvidos. Dentre eles, o fato de que mesmo aquela situação sendo ruim, você já está acostumado a ela. Entende? Então, dizer sim para Deus vai ser muito bom para você, mas vai te tirar da sua zona de conforto. Vai te tirar do seu status quo. Vai trazer alterações na sua vida que, ouvindo falar assim, Tiago, estou ouvindo seu devocional e estou ficando com medo. Não fique com medo. Mas você tem uma escolha a fazer. Ou você diz sim para Deus e tem a sua vida transformada, ou você diz não para Deus, vê o bonde passar e permanece como enfermo pelo resto da vida. Aí, meu amigo, minha amiga, quem faz a escolha é você. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus sopre no teu coração a escolha que você tem para fazer. Diga sim para Deus. Diga sim para o chamado de Deus. Diga sim para a obra do Senhor na sua vida. E mesmo que oposição se levante contra você, em Cristo, você vai descobrir um nível de graça, um nível de prazer, um nível de satisfação que nada nessa vida pode lhe dar igual. Amém, gente? Vamos orar juntos? Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, para que, assim como o Senhor curou aquele enfermo que estava ali há 38 anos, padecendo de enfermidade, eu quero te pedir, Senhor, que tu possas curar o nosso coração, curar também o nosso corpo. Se há alguém aqui, Pai, precisando de uma cura física nesse momento, eu oro para que o teu Santo Espírito realize o milagre nesta hora, Pai. Se há alguém aqui com parentes enfermos também, nós oramos para que o Senhor os alcance nos hospitais, nas macas, nos leitos, em casa, onde eles estiverem, Pai. Nós cremos que o Senhor pode curá-lo. E eu te peço, Deus, para que o teu Santo Espírito encoraje o nosso coração a diariamente dizermos sim para ti, sim para o teu chamado em nosso coração. E que nós possamos romper com todo medo, romper com toda reticência, meu Deus, com toda hesitação do nosso coração, para caminharmos dia após dia debaixo da sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que essa transmissão alcance e abençoe outras pessoas também. Deixa um comentário aqui sobre como Deus falou ao teu coração e também se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e permanece conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus, tá bom? Shalom no teu coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.